Olá, mulher, tudo bem? Camila Reicher por aqui. Na aula de hoje nós vamos direto ao ponto. Vamos falar sobre as polaridades feminino e masculino. Vamos de uma vez por todas explorar e juntos saber o que realmente você precisa colocar em prática. O que é do polo feminino que você precisa colocar a tua doçura, colocar a tua beleza para jogo? Como você pode fazer isso de forma cada vez mais feminina. Mas sem esquecer que temos esses dois lados em nós e temos também esse polo masculino. Quando, em que momento a gente precisa sim saber colocar isso em jogo. Antes da gente ir para a aula, eu preciso dar dois recadinhos para minha equipe não puxar minha orelha. Eu sei que é importante para o canal e também você, se gostou, dá seu like, compartilhe com quem você acha que pode ser um conteúdo interessante e não se esqueça de se inscrever no canal para receber tudo em primeiríssima mão. E um segundo recado é que se você, ao final desse vídeo, ficou com alguma dúvida, tem alguma questão que pode acrescentar e ajudar outras mulheres, por favor, sinta-se à vontade e escreva aqui nos comentários para cada vez mais a gente estar mais próximas e juntas, olhando para esse lado feminino. Vamos para a aula? Eu me lembro que logo após uma desilusão minha, amorosa, de um namoro de adolescência, eu tinha uns 18 anos. Meu pai me indicou o livro As Mulheres São de Marte e os Homens São de Vênus. Esse livro foi lançado lá em 1992 e eu me lembro que eu dava risada do meu pai quando ele me indicou esse livro. Mas depois de um tempo, de tanto ele insistir, ele disse: Camila, tu tem que aprender uma coisa nessa vida. Aprenda que os homens são diferentes das mulheres. Pensa, eu tinha 18 anos e isso me marcou numa profundidade. E cada vez mais que eu estudo, eu me lembro disso que ele falou. O quanto ele já trazia, né, dentro do entendimento dele, leigamente, dentro do que ele vivenciou no casamento dele, do que eles vivenciam hoje no casamento deles, né? Porque cada fase da nossa vida, o casamento também se diferencia, se modifica. Assim como nós também nos diferenciamos, nos modificamos. E que bom que a gente pode sempre buscar e querer coisas diferentes, querer fazer e trazer mais sentido para nossa vida. E é por isso que eu me motivo toda vez que eu gravo vídeos aqui para vocês, que eu tô lá diariamente no Instagram. Até se você ainda não me segue, por favor, me siga aqui. Eu tenho certeza que tem muitas coisas que você ainda não pôde vivenciar. E essa é uma das coisas que eu quero trazer aqui para vocês. Como a gente pode se ver muito mais feminina, como a gente pode ainda assim colocar o nosso lado masculino em jogo, porque temos esses dois polos dentro de nós. Nós temos esse lado mais feminino, mais delicado, que faz parte da nossa essência, que faz parte de quem somos, mulher, que nos torna mulher, né? E tem os homens que têm esse lado, essa essência masculina na sua dimensão, na sua propriedade maior. Agora, eles também precisarão colocar esse lado feminino também em jogo em muitos momentos. Eu vejo isso no cuidado que o Leonardo tem com a nossa filha. Ela é uma menina, então certamente ela precisa de uma delicadeza um pouco maior. E é exatamente isso que às vezes a gente até brinca, dá risada, né? Porque ele não consegue às vezes pegar e juntar um cabelo e amarrar, porque os dedos são maiores, ele se confunde ali em dar o nó. E para nós é tão fácil, tão simples, a gente pega o cabelo, vai ali, faz um nó, faz uma trança, faz um laço, a gente consegue com uma facilidade, como? E aí a gente às vezes passa despercebido entre nós, e esse é a grande questão que vocês precisam pensar, é que não é porque passa despercebido
entre nós que não existem essas diferenças. As diferenças existem, não é porque eu sou mulher e sei fazer o laço que ele vai saber fazer igual. Ele não vai saber fazer igual. Ele pode, claro, e deve ter e tentar uma delicadeza ali para fazer aquele laço, para fazer o rabo de cavalo. Ele vai conseguir do jeito dele, mas com os dedos mais grossos, sem muita habilidade, porque não faz parte da essência primitiva, primária dele. Ele precisa desenvolver. E é isso também que nós precisamos entender. Se nós somos mulheres, nós precisamos ter dentro de nós essa essência feminina muito mais aflorada do que a masculina. No entanto, obviamente tem momentos e situações que a gente vai precisar colocar essa situação mais masculina em jogo também. Quando a gente sai de casa para ir trabalhar, quando a gente pega a direção e vai então conduzir a nossa vida, o nosso trabalho, né, o nosso carro, dentro daquilo que a gente precisa cuidar, ter uma segurança, ter um controle. Então, tudo são situações que dependem muito do momento. Agora, quando a gente está num relacionamento, quando a gente tem um homem ao nosso lado, quando a gente tem um namorado ao nosso lado, a nossa feminilidade precisa estar aflorada. Ou seja, a minha delicadeza, o meu carinho, o meu afeto, a minha preocupação com ele, com a casa, com tudo que diz respeito ao lado feminino, também precisa estar muito mais aflorado. Então, quando a gente pensa nesses lados, a gente também precisa pensar que tanto o homem quanto a mulher têm polos masculinos. Os homens mais, as mulheres menos. Os homens também têm um lado feminino menor e nós precisa ser maior. A nossa totalidade, né, precisa ser muito mais feminina do que masculina. Um ser humano que é completamente maduro ou que caminha nessa evolução de uma maturidade, de um autoconhecimento, é um adulto que ele consegue exatamente se diferenciar em determinadas situações, como se fosse um camaleão. Você vai se modificar conforme cada situação, de acordo com aquilo que faz sentido para você. Ou seja, se você está no teu casamento ao lado do teu marido, no teu namoro ao lado do teu namorado, você vai se colocar muito mais feminina, ou seja, vai deixar com que ele tome a frente, vai deixar com que ele tenha essa autonomia de se colocar te protegendo, né? Quem vai à frente nos protege. E esse é o entendimento mais valioso que você precisa tomar nesse primeiro momento. A gente precisa entender que as energias feminina, masculina, esse nosso papel, ele vai depender muito de cada situação. Por isso não tem como eu te trazer algo específico, você precisa fazer X coisa. Hoje a gente sabe que tem muitas influencers, blogueiras, não sei nem o nome aí direito dessas pessoas que colocam as situações como se elas fossem rápidas e práticas. Muito antes da gente ter uma atitude, a gente precisa internalizar. Nada que sai de dentro de mim para fora na minha atitude vem de um lugar externo. Ela sempre vem primeiro de algo interno. E é isso que eu quero que você entenda. A tua essência feminina, ela precisa estar muito maior. Se você é mulher, ela precisa estar muito maior, muito mais aflorada. Você precisa ser muito mais delicada. Mesmo que você utilize da energia masculina em alguns momentos, você precisa se colocar num papel feminino, delicado, ainda com uma firmeza e uma postura, uma segurança masculina, você ainda
tem essa doçura do feminino, ainda deseja arrumar a sua casa, se colocar bonita, né? Pensa em você, mas também não esquece das pessoas que estão à tua volta. Não esquece de arrumar a casa, de esperar o marido. Uma coisa que a gente também precisa levar em consideração é que essa energia masculina, ela está tanto no homem, em excesso no homem, porque é o homem, e em nós ela também está, mas numa porcentagem menor, né? É para isso também, por conta dessa energia feminina, que os homens então conseguem fazer outras coisas além do trabalho deles, além de um trabalho braçal, além de um trabalho mais racional. Eles conseguem colocar sim uma doçura, um cuidado quando eles estão junto com a gente. Uma coisa importante da gente pensar é que o masculino disfuncional, ele é aquele homem sempre competitivo, ele quer vencer, ele quer só batalhar por batalhar, ele não está preocupado com a mulher que está ao lado dele, que é mais sensível. Esse é o masculino disfuncional. Ele é frio, ele é distante, ele não tem essa conexão, essa ligação com a mulher, em saber que a mulher é sensível, em utilizar algumas palavras que levam também uma certa doçura, né? Então, quando eu trago para vocês, para a gente poder olhar para esses dois polos, né? Tanto o feminino quanto o masculino, é isso que eu quero que vocês internalizem. Que algumas questões masculinas vão existir em nós mulheres, mas o que mais está aflorado é a doçura, é o sutil, é o instintivo, é o afetivo. No homem também vai existir, quando ele se ligar a nós. Quando nós nos ligarmos a eles, a gente é muito mais doce do que talvez quando a gente pega o carro e precisa enfrentar uma viagem, né? E que aí se corre um risco, se precisa pensar numa preocupação em relação à estrada, aonde vai se parar, todas essas questões que ativam mais um lado masculino. Quando a gente também fala em um masculino disfuncional, a gente está falando em um cara que é agressivo, em um cara que é crítico demais, e uma pessoa que não sabe ouvir, que ele não consegue controlar as suas emoções, ele leva tudo para o lado pessoal, ele sempre precisa estar certo. Então, esse masculino disfuncional, ele está povoado, transbordando de um excesso de masculinidade, que também não é legal, que nós mulheres também não gostamos, não tem nem como gostar. Entendem o que eu tô dizendo para vocês? Que a gente chega numa profundidade quando a gente consegue olhar para esses polos feminino e masculino, a gente chega numa profundidade que aquele homem que é desenvolvido, aquele homem que tem um autoconhecimento, ele também tem dentro dele esse lado feminino. Por quê? Porque ele consegue ponderar. Ele consegue ver que a mulher que está ao lado dele é muito delicada e por isso ele precisa usar palavras para atingir essa mulher de forma doce também, de forma coerente também, e não de forma agressiva, e não de forma brusca, e não de forma que vá denegrir ela. Assim como nós mulheres também. Se eu chegar para o meu marido de forma agressiva, usando todo o meu lado masculino, em excesso, colocando ele maior do que o feminino, a gente vai disputar, a gente vai atritar. E é isso que muitas vezes acontece nos casamentos. Você tá ali trabalhando com a energia masculina a milhão, fazendo, produzindo, criando, determinada, organizando as finanças, tá ali, cheio, em excesso, grande, cresceu aquele masculino. E o feminino tá lá pequenininho. O que acontece? Você vai para casa,
não desligou aquele modo, não se botou camaleou ali, não vai dar certo. Vocês vão atritar. E aí o que acontece? Camila, a gente já não transa faz 2, 3, 4 meses. Não tem como. Precisa ter um homem e uma mulher. O casamento precisa existir. Se tem 2 homens ali, não vai ter como isso acontecer. Se vocês estão só numa disputa, disputando, não tem como. Não vai haver um casamento. Não vai haver algo que vocês vão se aproximar. Se ele gosta de mulher, você gosta de homem, vocês precisam estar nos polos de vocês, nos papéis de vocês, executando os papéis de vocês quando vocês estiverem juntos. É isso que vai trazer essa mágica acontecer. Mágica, né? Essa mágica, na verdade, é a gente olhar para nós mesmos, identificar essas características. Então, fecha teus olhos por alguns minutos. Se identifique com os teus polos. Que polo é esse masculino? Fecha teus olhos. Fecha teus olhos e tenta imaginar por alguns minutos que lado masculino é esse que você tem exercido. Talvez no teu trabalho, quando você precisa dirigir, quando você precisa organizar tuas finanças, quando você precisa batalhar para ir atrás de algo que você deseja conquistar. Esse é teu lado masculino. Esse precisa também ser olhado por você. O masculino que há em nós pode crescer em alguns momentos, mas a gente nunca vai poder esquecer do nosso lado feminino. Aí é que a gente vai precisar dosar, mas para a gente dosar, a gente precisa saber que situações você se coloca mais masculina e em que situações você se coloca mais feminina. O feminino disfuncional é aquele feminino que a gente fica insegura, que a gente fica sempre querendo a validação do outro. O que o outro está validando em mim? Será que o outro está gostando de mim? Será que ele me ama? Será que... Esse é o disfuncional do feminino. Uma outra coisa é essa carência excessiva. Uma carência em querer que ele sempre esteja ali à tua volta, que ele sempre esteja ali lambendo você. Esse é o disfuncional feminino. E é isso que a gente precisa pensar. A gente sempre se coloca como vítima. Você só quer receber e não quer assumir as suas responsabilidades. Não quer se permitir ser autêntico e vive sempre perseguindo padrões externos, aquilo que o outro acha que deve ser bom. Por isso é importante você saber. Fechou o olho, internalizou o que é um papel masculino, o que é um papel feminino. Agora, então você consegue entender que existem esses 2 polos em você e não é difícil da gente entender que eles existem, né? Por mais que você brigue contra isso, você não queira isso, existe esse papel masculino e existe esse papel feminino. Existem essas energias dentro de nós que precisam ser bem canalizadas. Então, o masculino saudável é aquele que ele tem presença, é aquele homem que ele chega chegando, tu já sente ele chegando, ele já tem uma confiança em quem ele é. Ele fornece essa segurança para a mulher. Não só na confiança de quem ele é, mas nessa segurança em poder passar isso para a sua mulher. Ele precisa passar essa segurança. Ele é aquela força que nos encoraja, que nos orienta, que traz essa grandeza para nós,
para nossa vida, para nossa orientação, ele traz essa disciplina, né? Então, se ele tem uma organização, se ele é encorajado, né? Ele nos encoraja, ele tem essa disciplina e ele mantém também sempre a palavra dele acima de tudo. Esse é o homem de palavra. Ele é um homem que ele honra com a sua palavra e a sua palavra tem uma força para esse homem, a palavra dele tem uma força para esse homem, que ele faz de tudo para cumprir com aquilo. Então são aqueles homens que batalham e vão atrás pelo casamento também, assim como você, eles desejam a mesma coisa que você, eles estão empenhados ali e determinados a fazer esse casamento dar certo. Isso é importante da gente saber, nós mulheres. Esse é o homem saudável, é aquele que é autoconfiante, tem coragem para correr os riscos, então ele vai à frente das coisas, ele dá a cara a tapa, né? Agora falando aqui com vocês, eu fico pensando, né? Muitas mulheres trazem isso dentro de si. Vão lá, fazem, dão a cara a tapa e não tem problema nenhum que façam isso. Agora, quando estiverem em uma relação, isso não pode ser maior, né? Tu pode ir lá no teu trabalho, vai, faz, acontece. Voltou para casa, voltou para o teu feminino. E como que a gente pode fazer esse retorno, né? Esse resgate? A gente não pode permitir que esse masculino, mesmo que no nosso trabalho, mesmo quando a gente precisa dele, crescer tanto. Por quê? Porque esse masculino, ele é tão grande, ele é tão forte, tão poderoso, que ele toma proporções que daqui a pouco a mulher se desconfigura e começa a externalizar, aí sim começa a colocar para fora. Então, você começa a ver não só nas atitudes da mulher, como também na personalidade, como também nas vestimentas. A mulher não quer mais se maquiar, não quer mais se arrumar, quer cortar o cabelo curtinho para não dar trabalho, não quer botar um brinco porque acho que já não quero me cuidar mais muito, já não passa mais batom, já não se maquia mais, já não... Entendem? Toma uma proporção que às vezes não se tem mais como resgatar. E é isso que eu quero que vocês pensem. Para a gente poder estar no nosso feminino, a gente não precisa deixar que esse masculino tome conta totalmente. Não. Se somos femininas, nós somos femininas sempre. O masculino toma a sua proporção de acordo com as situações, mas não toma conta de todo eu. Eu não deixo de ser quem eu sou porque eu estou indo trabalhar. Pelo contrário, eu deixo o meu trabalho muito melhor porque eu coloco os detalhes, eu coloco a sutileza, eu coloco o bonito, o belo ali junto com isso. Eu não deixo ele tomar proporções do masculino totalmente. Isso é bem importante da gente pensar. Então, falando sobre essa energia masculina saudável, a gente precisa entender que essa energia, ela sempre tem como objetivo conquistar, proteger, prover e liderar. Então, é esse cara que vai estar ao teu lado para te conquistar diariamente, te dar uma flor de vez em quando, te levar jantar, te proteger dos perigos lá de fora, te proteger de alguma coisa que você não enxergou, não conseguiu enxergar e ele enxerga por ser homem. Ele também é aquele que vai prover, então, o sustento da casa. Mas aí a gente precisa cuidar, porque tem muita gente falando essa questão de prover, né? Como se o homem tivesse que pagar tudo, bancar tudo, como se fosse um pai. E aí a gente cai num lado que não é legal. A gente não tá querendo um pai. A mulher casada, ela não quer um pai que sustente ela.
Ela quer um homem que esteja junto com ela. Assim como esse homem não quer sustentar uma filha, tá? Ele quer olhar para essa mulher e ver que ela está junto com ele. Mesmo que ele ganhe mais e ela menos, mesmo que daqui a pouco o dinheiro dela se dê para comprar poucas coisas para casa, mas ela está ali investindo emocionalmente. Ele enxerga que ela não está ali só querendo o dinheiro dele, mas ela está ali querendo estar com ele. Ele provê o sustento da casa, pode prover o sustento dela também, não há problema nenhum nisso, mas ela está ali junto com ele, ou cuidando dos filhos, ou fazendo um alimento, ou cuidando da casa, mesmo que trabalhe fora, ganhe menos em algumas situações, ela está ali junto com ele, pensando no futuro deles como família, como um casal que vê além das questões financeiras. Isso é bem importante da gente falar, né? Então ele provê, sim, ele lidera, sim, também, né? Ele é aquele que toma a atitude de dizer, olha, vamos fazer assim, esse mês o dinheiro tá curto, enfim, coisas que ele vai tomar essa frente e vai liderar. E a mulher vai estar ali ao lado dele, amparando ele emocionalmente. E ele amparando ela dentro dessas atitudes, né? Então vocês já entenderam aí que quando um homem tem espaço para ativar essa energia masculina frente a essa mulher, ele faz então, isso faz com que ele se sinta muito mais relaxado dentro do papel dele e ela também consegue então incentivá-lo a crescer cada vez mais, assim como ele também incentiva ela a crescer cada vez mais. Na polaridade feminina, então, eu encontro um elemento que é fundamental dentro da mulher. É o elemento amoroso, o elemento de cuidado, de conexão, de nutrição e manutenção da família. É a mulher que vai fazer esse contato amoroso, esse olhar nos olhos, esse carinho. É ela que vai transformar o ambiente em um ambiente afetivo, em um ambiente de conexão, em um ambiente de aproximação, de conforto, de querer estar sempre no lar, de se voltar sempre para esse lar. É a mulher que vai proporcionar esse ambiente para que esse homem deseje sempre retornar a ela. Esse homem vai querer retornar à sua mulher se essa mulher for carinhosa, atenciosa, amorosa. Assim ele vai querer retornar. Senão, dificilmente ele vai querer retornar para um lar onde só há brigas, discussões, onde ela é uma cavala, uma grossa. Não tem como. Isso não vai acontecer. E é isso que eu quero que vocês levem para os relacionamentos de vocês, para os casamentos de vocês, namoro de vocês. Que construções vocês estão fazendo nessas relações que vocês estão mantendo ou nessas relações que estão iniciando. Eu tenho certeza que essa aula começou a clarear para quem ainda talvez não esteja tão familiarizado com essas polaridades e consiga também entender que não há mal nenhum em a gente falar e também enxergar essas polaridades, enxergar o papel de uma mulher, enxergar o papel de um homem, para que vocês possam manter relações cada vez mais saudáveis. Era isso que eu tinha para falar aqui para vocês e eu quero que também vocês curtam, compartilhem, deixem o seu like, seu comentário se você ficou com alguma dúvida, se você tem algo a acrescentar, se eu conseguir te ajudar em algum momento, por favor, deixe aqui nos comentários que vai ser um prazer poder ler os comentários de vocês, tá bom? Não se esqueça de ativar o sininho para que você receba tudo em primeira mão. Um grande beijo e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!